Seja bem-vindo à nossa aula de número 14. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de aplicação dos materiais de acabamento, tanto os revestimentos como as pinturas. Então, assim, o procedimento basicamente é esse. Então, ou seja, você define o material e busca a imagem dele, né? Então, já ficou aqui, inclusive, com rejunto. Bom, só que quando eu coloco, por exemplo, esse material em linha oculta, vejam aqui que ele tem uma achura, né? Então eu tenho que confirmar se a achura está batendo com o material original. Então, para fazer isso, eu venho aqui em gerenciar materiais, pego aquele material que eu criei, venho aqui em aparência, posso clicar aqui em cima e definir qual o tamanho dele. Então aqui está 45, 45. Então, se eu quiser fazer um piso com um tamanho diferente, eu mudo aqui as dimensões. E se eu quiser, por exemplo, fazer um piso retangular, eu vou ter que desbloquear aqui, porque se eu quiser colocar, por exemplo, 45 por 50 aqui, ele não vai aceitar. Ele vai querer colocar 50 por 50, porque está bloqueado. Se eu desbloquear, eu já consigo colocar 45 por 50. Ok? Eu vou bloquear novamente e vou falar que é 45 por 45. Ok, então já segui 45 por 45. Vou vir aqui em gráficos. Aí, quando eu coloco a linha oculta, vai aparecer o padrão de superfície, que é esse padrão de superfície aqui. Então, para definir o padrão de superfície, eu clico aqui. Tem vários padrões de superfície aqui. Eu posso criar um novo, né? Vou chamar aqui de piso. Eu já tenho lá criado com o nome de piso 45 por 45. Vou colocar piso 45 por 45, 2. Falo que o ângulo é 0. Eu quero linhas cruzadas e a distância é 45 por 45. Pronto. Já criei a achura. Posso dar OK aqui. E posso vir aqui e pedir para alinhar a textura, para ver se a minha achura está alinhada com o desenho. Então, se eu olhar aqui, a achura está alinhada com o desenho, porque o desenho está centralizado. Então, eu consigo fazer a paginação correta do piso utilizando essa ferramenta, né? Então, se a minha achura estiver alinhada com a imagem, eu consigo fazer a paginação. Vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, se eu quero que a minha cerâmica comece inteira aqui, então posso vir aqui, modificar, alinhar, e eu venho aqui, ó, a referência é essa, eu quero que essa linha seja alinhada com essa aqui. Eu quero, por exemplo, que ela comece aqui inteira. Então, ou seja, eu consigo ajustar a cerâmica. Se eu for aqui em realista, vai ver que a imagem também ela já ficou ajustada ali naquele espaço. Nós vamos aplicar esse mesmo piso nas demais áreas molhadas. E aqui na região da sala nós vamos utilizar um piso amadeirado. Então, um piso amadeirado. Vou colocar. Na região das soleiras eu vou colocar o material que é a soleira. Então, vou aplicar uma soleira aqui, aqui e aqui. E aqui também. Pronto. Agora nós vamos fazer um peitoril aqui na janela. Então, para fazer esse peitoril, nós vamos utilizar a ferramenta de piso. Então, nós vamos aqui em piso, piso arquitetônico. Vamos escolher um peitoril em janelas. E como essas janelas aqui elas estão a 1,10 m de peitoril, nós vamos colocar ela com 1,9 m. Elas vão passar 1 centímetro acima, tá? Então, vamos colocar aqui com 1,9 m de deslocamento e vamos fazer, então, essas soleiras. Então, nós vamos deixar ela passando um pouquinho para fora.
Parede de 20, vou colocar aqui com 22. Vou fazer a mesma coisa com essa janela aqui. Posso fazer esse deslocamento da soleira, do peitoril, tanto para dentro quanto para fora. Eu fiz só para fora aqui, mas se quiser colocar para dentro também dá para colocar. E aí, depois a gente vai fazer para essa janela do banheiro, lembrando que a janela do banheiro, o peitoril dela é 1,50 m. Agora nós vamos aplicar um revestimento nessa parede aqui da área de serviço. Então, para isso, nós vamos criar um corte. Vamos acionar esse corte. Ao acionar o corte, eu vou colocar aqui em realista, vista realista. Vou apagar aqui, dar um EH no terreno para que visualizar. E nós vamos criar uma região aqui para aplicar uma cerâmica. Então, nós vamos novamente aqui modificar região. Então, nós vamos aplicar uma região com 2,10 m, exatamente igual a porta. Aqui eu vou ter que, como a parede, ela não tá, a região está vindo só até aqui, eu vou criar uma região aqui, depois eu aplico outro pedaço aqui na outra parede aqui, que é essa parede aqui. Então, vou criar outra aqui. Pronto, agora eu posso vir aqui, procurar uma cerâmica 25 por 25. Vou aplicar essa cerâmica. Então, essa cerâmica nós vamos colocar dentro da cozinha, nós vamos colocar nos banheiros. E a gente vai, então, utilizar esse mesmo procedimento para aplicar, né, os demais revestimentos. Então, nós vamos, nas áreas molhadas, vai ser esse piso 45 por 45 no piso, e nas paredes, a cerâmica. Né? Então, agora no detalhamento 3D, nós vamos mostrar todo esse processo. Na vista 3D, a gente vai ativar novamente a caixa de corte. Nós vamos reduzir o corte aqui para mostrar como é que ficou os acabamentos internos, então, da construção. Então, dentro dos quartos, nós aplicamos uma pintura na cor Souvenir Nozes em todas as paredes e colocamos um rodapé amadeirado, então, um rodapé para área seca, tá? Rodapé amadeirado. Nos banheiros, colocamos a cerâmica na região interna, as paredes, aquela cerâmica de 20 por 20, e no piso, aquele piso 45 por 45. No escritório, fizemos da mesma forma que fizemos no quarto. No corredor também a mesma coisa, colocamos tinta Souvenir Nozes e um rodapé amadeirado. Então, se não lembrarem o processo de inserção de rodapé, voltem lá no vídeo onde a gente fala de escada, onde a gente mostra o processo de inserção de rodapé. Aqui na parede da escada, nós inserimos uma tinta na cor Souvenir Quentão. Tá? Agora nós vamos descer, mostrar o processo nos pisos. Lembrando, rodapé em granito, cerâmica também 45 por 45. A gente consegue ver também aqui o detalhe das soleiras dos banheiros e das janelas, soleiras dos peitoris, né? E na parte de baixo, fizemos também a parede na cor Souvenir Quentão. Aqui na cor Souvenir Nozes, dentro do banheiro nós colocamos a cerâmica, tá? E na cozinha colocamos também toda aquela cerâmica de 25 por 25. E na sala colocamos o rodapé amadeirado também. Aqui, pessoal, só chamar a atenção que como essa parede aqui era uma parede única, ao aplicar a cerâmica vinha até aqui, tá? E aí eu poderia utilizar aquela ferramenta de região. Só que algumas versões do Revit, essa questão da região, ele só aceita aplicar em uma face. Como eu já apliquei lá na face da área de serviço,
ele me trouxe problema aqui. Então, qual que é a ferramenta que eu encontrei aqui? Foi dividir a parede. Então, eu utilizei essa ferramenta aqui, dividi a parede exatamente nesse ponto. Então, dividi a parede em duas partes. E eu consegui aplicar a cerâmica, tá? Mesma coisa eu fiz também aqui, dividi a parede em duas faces. E aí foi possível, então, aplicar o revestimento cerâmico. Podemos vir agora na tabela de material. Veja aqui que o material de paredes foi completado aqui, então já foi incluído as placas cerâmicas, então o quantitativo delas, na etapa de revestimentos, preço unitário, preço total, os rodapés também, que foram inseridos, né? Rodapé de granito e rodapé em madeira, que nesse caso foi, o levantamento foi em metros, né? Nós colocamos aqui o custo por metro quadrado zero e o custo por metro linear. E as tintas, todas as tintas também que eu apliquei, o quantitativo delas está aqui, e o custo também. Só chamando a atenção em relação à pintura, que quando você aplica uma pintura, se você tem uma parede, ele vai pegar toda a extensão daquela parede. Então, por exemplo, aqueles casos dos muros, que nós colocamos os muros descendo abaixo do nível do solo, ele está pegando e aplicando pintura. Então, eu tenho que ir lá e isolar as paredes e fazer aquela região de recorte para que contabilize da forma correta, ou seja, para não contabilizar a pintura em região que não precisa de pintura. Tá? Então, a gente precisa fazer esse processo de correção aqui nesses quantitativos. Em relação ao material de piso, então, os pisos também que foram aplicados, então o peitoril já está aplicado aqui, nós colocamos o peitoril na etapa de esquadrias. O piso amadeirado, na etapa de pavimentação, também está aqui já o levantamento. Os revestimentos, né, 45 por 45, aplicado. A soleira de granito e a tinta alcaparra que eu apliquei no piso, né, que eu apliquei em todo aquele piso externo. E aí vai para a etapa de pintura, né. E lá nas paredes também esqueci de falar, mas a gente colocou, né, todas as tintas na etapa de pintura. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.